qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Pai querido, mais uma vez, rogamos ao Teu Santo Espírito que conduza a nossa mente para entender a Tua Palavra. Nós vimos que a nossa identidade, ela está ligada a Jesus Cristo, como modelo daquele que desejou fazer a Tua vontade, tinha consciência de que o que Ele estava fazendo era a Tua vontade e realizou a Tua vontade. A gente viu nessa manhã que a condição para a gente Te servir é sermos Teus filhos, povo regenerado. E agora pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a compreender que toda a nossa obediência, ela é apenas para dizer Te amo. Que a obediência não é uma forma de Te conquistar, mas é apenas a maneira, a única maneira pela qual nós de fato podemos dizer Te amamos. Que o Senhor trabalhe no nosso coração mais uma vez nessa manhã, através de Tua Palavra. Amém. É muito fácil se revoltar contra a teologia da prosperidade. Basta a gente falar mal dela. Basta a gente criticar. Basta um discurso contrário à teologia da prosperidade. A coisa mais difícil não será se revoltar contra a teologia da prosperidade, será tirar ela do teu coração. O mecanismo da teologia da prosperidade é um mecanismo que concentra toda a nossa obediência numa espécie de serviço necessário para que a gente possa contar com as bênçãos de Deus. Ou seja, eu tenho que estar bem na fita com Deus. Eu tenho que fazer as coisas de uma tal forma que eu cause uma boa impressão para o meu patrão, quer dizer, para Deus. Que eu cause em Deus uma certa admiração, ao ponto de Ele me conceder algo em função do meu serviço, em função daquilo que eu estou oferecendo para Ele. Não é à toa que em diversos contextos em que a teologia da prosperidade domina o coração, esses contextos representam um tipo de revolta contra Deus, quando de Deus não recebemos absolutamente nenhuma palavra de gratidão ou um gesto, uma expressão de gratidão pelo que nós temos feito por Ele ou pelo reino.
Daí não são poucas, mas muitas pessoas que se revoltam contra Deus, dizendo: poxa Deus, eu estou fazendo tanta coisa, mas o Senhor não está me abençoando aqui. Eu quero uma bênção aqui nessa minha vida, nesse pontinho aqui da minha vida. Eu estou sendo tão fiel, e eu queria que o Senhor me derramasse a Tua graça aqui nessa área da minha vida, porque eu estou te obedecendo, eu estou obedecendo a Tua palavra. Eu queria convidar você a uma experiência de renovação da sua mente em relação ao serviço cristão. E esse texto que a gente acabou de ler, ele é bastante significativo. Porque ele fala de um servo que tem uma determinada obrigação e que a realização exata dessa obrigação não pode ser usada como uma reivindicação da gratidão do Senhor. O fato do servo fazer o que de fato lhe compete não é um motivo para que o servo seja louvado, aplaudido. Parabéns, muito bem, você fez o seu serviço. Não se espera outra coisa de um servo. Esse é o ponto. Não se espera do servo outra coisa senão lhe fazer conforme lhe for ordenado. Então, ele fazer conforme lhe for ordenado não é um grande feito para o servo, porque ele nasceu para isso. Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte para eles: porventura o Senhor terá de agradecer ao servo porque ele fez o que havia ordenado? Assim também vocês, depois de haverem feito tudo o que vos tem ordenado, digam: somos servos inúteis. Década de 80 tinha uma banda, Traje a Rigor, acho que é essa banda, que cantava A Gente Somos Inútil. Já viram essa música? E quando a gente presta atenção na letra, o A Gente Somos Inútil a gente somos inútil porque a gente não sabe escolher bem o presidente, porque a gente não sabe votar, porque a gente não sabe se opinar, porque a gente não sabe lutar pelos nossos direitos, porque a gente não sabe uma série de coisas e a gente faz tudo errado. Então, porque a gente faz tudo errado, a gente somos inútil. Quando a gente olha esse texto, num primeiro momento, parece que Jesus está aí dizendo para você: olha, siga essa canção e começa a cantar aí, a gente somos inútil. Porque tudo que eu tinha que fazer eu faço errado, eu não consigo fazer as coisas direito, eu não sou uma pessoa que consegue acertar o alvo, eu olho para a minha espiritualidade, eu olho para a minha vida cristã e eu tenho vergonha de dizer até que eu sou um cristão por tantas coisas erradas que eu tenho feito e eu quero mudar. Mas ainda bem que Jesus disse que a gente é inútil. Em primeiro lugar, Jesus não disse que você é inútil. Jesus disse para você dizer isso. Não é Ele que tem que olhar para os discípulos e dizer assim: vocês são inúteis. Essa não é uma declaração de Deus para os seus discípulos. Essa não é uma declaração de Jesus para os seus discípulos. Essa declaração, esta confissão de inutilidade, deve ser feita pelo discípulo, deve ser feita pelo servo. É o servo que tem que dizer: sou inútil. Segundo, ele não deve dizer que ele é inútil porque ele de repente olhou para a vida dele, fez uma revisão de vida e disse assim: puxa vida, eu tenho feito as coisas de uma maneira que não é conforme deveria ter sido feita. Eu sou um inútil mesmo. A confissão da inutilidade não decorre da sua desobediência. Não é porque você é desobediente que você deve concluir que você é inútil. É na obediência que você tem que confessar a sua inutilidade. A confissão da inutilidade não é a confissão daquele que faz as coisas não conforme a palavra está dizendo, ou seja, em desobediência. A confissão da inutilidade, ela é resultado da obediência. Olha o que o texto diz.
depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado. Ou seja, não é num contexto de desobediência, não é num contexto em que se desobedeceu à voz de Deus, não é num contexto em que o servo não cumpriu, portanto, o chamado ou a ordem divina, e por isso ele chegou à conclusão de que ele é inútil, e por isso ele deve dizer, sou inútil. É exatamente, depois de ter feito exatamente como lhe foi ordenado, é exatamente num contexto de obediência, onde não há na ação do servo nada que desabone a sua ação, ou seja, ele fez conforme havia ordenado. É depois de ter feito exatamente assim, de uma forma correta, conforme lhe foi ordenado, que ele tem que chegar no final e dizer, sou um servo inútil. E o que isso significa? Que aquilo que você fez não serve para nada? De que toda a obra, de que tudo aquilo que você está realizando não serve para nada? De que a gente cai, portanto, num nada quando a gente faz as coisas para Deus, quando a gente segue as ordenanças, quando a gente obedece a Jesus Cristo. Isso significa que tudo vai terminar num grande nada, numa inutilidade. Eu vou lhe dizer, não. Porque se tudo aquilo que a gente faz é útil para Deus, é porque num primeiro momento, aquilo que a gente faz não é útil para nós. Você sabe qual é o maior desafio? É você e eu entendermos que toda a nossa obediência a Cristo, ela não é decorrente de alguma artimanha em que, na minha obediência, eu possa reivindicar de Jesus algo. Em outras palavras, obedecer a Jesus não implica em vantagens para você. Isso é um grande desafio, porque o que a teologia da prosperidade provoca no coração de alguém é sempre a intenção, a ideia de tirar uma vantagem na ordenança de Jesus, no cumprimento da vontade de Jesus. De alguma forma eu tenho que tirar proveito disso. Isso de alguma forma tem que ser útil para mim. Não são poucos, mas muitos, os que em nome de Jesus estão servindo a si mesmos. Em nome de Jesus estão servindo aos seus interesses. Em nome de Jesus estão servindo à sua vontade. Em nome de Jesus estão obedecendo aos seus prazeres. Em nome de Jesus estão obedecendo à sua visão de mundo, à sua visão da realidade. No entanto, o desafio do servo não é obedecer a Deus em vista de algo que você poderá adquirir, receber ou ganhar. Servir a Jesus não é outra coisa senão dizer para Ele com seus atos que você o ama. Não se obedece a Jesus para conseguir algo dele. Se obedece a Jesus para dizer, eu te amo, Senhor. E para que serve isso? Experimenta dizer para a pessoa que você ama que isso serve para alguma coisa. Estou te amando porque na verdade eu quero sua grana. Você encontrou lá, puxa vida, boa família, família abastada, eu sou um pobre miserável, eu vou dar um golpe. Só que esse golpe você não esconde, você diz explicitamente, fulana, o que eu quero é teu dinheiro. Eu te amo, mas no fundo, esse meu amor só se sustenta por causa da sua conta bancária.
Quem ama de verdade descobre que o amor é sempre uma vivência por nada. Por isso que eu amo o livro de Jó. Eu acho que o livro de Jó, ele em todo o conselho divino, em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura, ele está ali para dizer para a gente o seguinte: é possível amar a Deus por nada. É possível alguém querer relacionamento com Deus por nada. Esse é o grande desafio do livro de Jó. Se você prestar atenção na narrativa de Jó, a primeira coisa que vai chamar a sua atenção é de que Satanás aparece no meio dos filhos de Deus e, de repente, Deus questiona a Satã. E ele diz: você observou o meu filho Jó? Cara íntegro. O cara que faz o bem. Gente boa. E ele me ama. O que Satanás diz a Deus? Claro que ele te ama. Você deu tudo para ele? Olha para a vida dele. É um cara feliz, tem tudo o que precisa. Experimenta tirar tudo e colocar ele no nada, para ver se no nada ele irá te amar por nada. Em outras palavras, o que Satanás está dizendo para Deus é o seguinte: você é um ser frustrado, porque você criou um ser que não consegue te amar por nada. Você criou um ser que só consegue te amar porque você dá alguma coisa para ele. Você não sabe o que é ser amado por nada. Você não sabe o que é ser amado simplesmente por amar. Você só sabe o que é ser amado tendo uma resposta daquilo que você está dando. E o livro de Jó é esse grande desafio que vai mostrar a possibilidade de alguém, a despeito do nada, continuar amando a Deus por nada. E é tão interessante, porque quando a gente começa a ver toda a desgraça na vida de Jó, porque a vida de Jó é uma vida desgraçada nesse sentido. Perde família, perde bens, vai perdendo tudo que vem pela frente e ainda a sua saúde é comprometida. E nós saímos numa grande vantagem em relação a Jó, porque o que Jó tanto busca saber, você e eu sabemos. Porque a gente sabe a história e a gente sabe por que Jó está sofrendo o que ele está sofrendo. Mas Jó não sabe. Você sabe, mas Jó não sabe. Jó queria saber o que você sabe, mas ele não sabe. E a luta toda de Jó é saber isso que você sabe. E aí vem os amigos de Jó. Olha, os amigos de Jó, eu diria para você, pensa no maior inimigo da tua vida, Satanás. É fichinha perto dos amigos de Jó. Chegam os amigos de Jó e eles têm uma lógica. Qual que é a lógica deles? Funciona assim: se você está obedecendo, então você será abençoado. Obedeça e você terá bens. Obedeça e você será feliz. Obedeça e tudo o que você deseja, você vai ter. Mas se você não tiver as bênçãos, se você não estiver bem, se você estiver em aflição, se você estiver em provação, se no lugar do tudo você tiver o nada, é porque você desobedeceu a Deus.
é porque você não é fiel a Deus, é porque alguma coisa você fez contra Deus. Esta é a lógica dos amigos de Jó. Mas pasme, esta também é a lógica de Jó. E Jó só quer saber a razão e o motivo pelo qual ele está sofrendo, porque no coração de Jó está essa teologia. O sofrimento de Jó é porque esta mentalidade dos amigos de Jó é a mentalidade de Jó. Jó está lutando com uma teologia que ele não consegue mais sustentar. Mas enquanto ele está vivenciando o que ele está vivenciando, ele está lutando contra essa teologia. Porque ele sabe, ele entrou em crise. E a crise dele é: se a minha obediência representa que Deus vai me recompensar, que Deus vai me abençoar, ora, se eu estou passando pelo que estou passando, mas eu estou obedecendo, eu estou em obediência, o que aconteceu? O problema está ali, ó. E por isso ele vai olhar para Deus e vai fazer orações duras do tipo: se eu pudesse encontrar o teu tribunal, encheria minha boca de argumentos, exporia diante de ti a minha causa. Acaso tu tens olhos de carne? Acaso tu sabes o que é um ser humano que pode passar uma vida sabendo que um dia vai morrer e que está prestes a morrer? Acaso tu sabes o que é ser carnal, o que é ser mortal? Toda essa linguagem de Jó, toda essa manifestação de Jó em relação a Deus, é em face dessa crise. Ele não está entendendo por que ele está obedecendo e por que ele não está sendo abençoado. E Jó sabe que ele está obedecendo, e você e eu também. Se chegasse aqui dentro um político que você conhece e sabe que ele cometeu diversas falcatruas, de que a palavra dele não vale, e ele chegasse aqui e dissesse assim: gente, o Jonas é um cara honesto. Até eu ficaria com o pé atrás, eu queria entrar em crise de identidade. Falei: meu Deus, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu entraria em crise. Mas se entrasse aqui Deus e dissesse: este homem é íntegro, se desvia do mal, e não há nenhuma razão, nenhuma lógica que decorra da atitude dele em relação a tudo de ruim que está acontecendo com ele. Quem de nós duvidaria desta integridade quando ela é afirmada por Deus? Por isso, quando você lê o livro de Jó, você pode ler já com o coração dos amigos, quer dizer, com os teólogos da prosperidade. E já olhando o livro de Jó, já no início, alguma coisa está errada com Jó. No final eu descobri, está vendo? Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Está aí o problema de Jó. Por isso que ele está sofrendo tudo o que ele está sofrendo. Essa maneira da gente ler o texto já é uma maneira controlada pela teologia da prosperidade. Já é uma maneira de tentar encontrar uma razão para toda a situação que ele viveu, com base em algum ponto em que ele não foi obediente, em que ele não foi íntegro. O fato, meu querido, minha querida, é que o texto diz que Deus está dizendo que ele é íntegro. Não é o seu testemunho, não é o testemunho do narrador, é o testemunho de Deus. É Deus testemunhando a integridade de Jó. É Deus dizendo: este cara é obediente. Mas ao mesmo tempo é o texto que está dizendo que Deus permitiu a esse cara obediente tudo isso de ruim que está acontecendo com ele. E Jó vai questionando Deus, lembram disso? Até que chega um momento que Deus aparece.
E quando a gente começa a ler o livro de Jó e chega nessa hora, a gente fica entusiasmado. Agora sim Jó vai saber o porquê que ele está sofrendo o que ele está sofrendo. Agora ele vai saber o que eu estou sabendo. E aí Deus aparece num contexto epifânico. E aí ele simplesmente aparece e diz assim: quem é que contende comigo? Aí eu fico imaginando o Jó. Cinja teu lombo, porque agora a gente vai ter uma conversa de Deus para homem. E aí Deus olha para Jó, e aí você fica tenso esperando Deus dar uma grande explicação para tudo aquilo, e Deus resolve dar uma de filósofo. Você estava aqui quando eu criei o crocodilo? Hã? Você sabe quantas estrelas tem no céu? Hã? Você sabe por que as nuvens estão nos céus? Você estava aqui quando eu fiz o crocodilo, quando eu fiz a avestruz? Você estava aqui quando eu separei os mares, a terra? Deus vai fazendo uma pergunta atrás da outra. Não tem resposta, só pergunta. E detalhe, são aquelas perguntas que só existe uma resposta. Não sei, Senhor. 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 Gente, eu desafio você a ler cada uma dessas perguntas. Você vai ter que parar. Deixa eu expirar e voltar, porque eu já quase esqueci dessa pergunta. E aí quando ele acaba de fazer as perguntas, você fala, puxa, não vai ter nenhuma resposta. Aí Jó entra no meio e diz assim: ô Senhor, eu acho que eu falei. Não, eu não terminei ainda, Jó. E aí vem a segunda bateria de perguntas. Você sabe isso, você sabe aquilo. E Jó só pode dizer: não sei, não sei, não sei, não sei. É como se no final de tudo, Deus estivesse dizendo a Jó o seguinte: por que você acredita que se você souber o porquê você está passando pelo que você está passando, você vai ser feliz? Por que você precisa saber se você continua a vida, vivendo a vida, sem saber um monte de tantas outras questões? Minha filha, um dia, quase matei a professora da Escola Bíblica Dominical da igreja. Disse assim: papai, estava lá no escritório, ela estava brincando, de repente ela parou e falou: papai, por que no céu tem rua de ouro? O que, filhinha? Eu quero saber para que rua de ouro no céu? Não podia ser de paralelepípedo? Para que rua de ouro? Veja bem, filhinha. E aí eu fui fazendo uma explicação. E no meio da explicação nem eu estava convencido. E eu terminei a explicação. Ela olhou para mim. Aí eu acho que ela olhou para os livros. Pensou que eu acho que não está adiantando muito. Tá bom, papai. E voltou a brincar. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Mas ela voltou a brincar. Perguntas não podem te parar. Perguntas sem respostas não podem ser suficientes para travar a tua vida. O fato de você não saber por que, na obediência, acontece o que acontece com você, não é suficiente para você dizer: Senhor, parei, não quero mais brincar. Muito chata essa brincadeira, estou fora. É possível continuar, mesmo não sabendo o porquê passamos pelo que passamos. Mas você só vai continuar se, a despeito de você saber ou não saber, você ter uma única certeza: eu posso viver sem bens, eu posso viver com uma saúde precária, mas eu não posso viver longe de Ti, Senhor. Em outras palavras, o que está em jogo hoje aqui
não é o que Deus pode te dar, mas o que Ele é. Por isso, pensar sobre o ser de Deus deveria ser uma coisa que empolgaria você. Não deveria ser algo que empolgaria só teólogos. Tem que empolgar todo aquele que é filho de Deus. Em algum momento a gente tem que se fascinar pelo ser de Deus. A gente tem que de alguma maneira achar prazeroso pensar sobre Deus. O que significa este ser que Ele é? Porque enquanto não houver admiração por esse ser que é Deus, enquanto você não ficar de alguma forma espantado com a glória de Deus, a tal ponto de você não conseguir encontrar outra possibilidade de fazer ou de realizar coisas que não têm outro fim senão glorificá-lo, na presença de uma experiência de contemplação da majestade e da glória de Deus. Deus não nos chamou para nos entreter com canções que simplesmente vão mexer o nosso corpinho, ou corpão. Deus nos chamou para termos uma experiência com a beleza. Deus nos criou para a sua glória. Por isso, tudo aquilo que a gente faz não serve para nada em relação à nossa vida. Eu não posso querer ganhar uma coisa que é todinha para Ele. Eu não posso querer beliscar um brilho que é só dele. Eu sou como diz J.I. Packer, no livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se Na Dinâmica do Espírito. Ele diz lá pelas tantas, nós deveríamos imitar o Espírito Santo naquilo que chamo de ministério do holofote. O que é o ministério do holofote? O Packer diz que esse é o ministério do Espírito Santo. Que é o ministério de trazer luz para aquilo que de fato tem valor. Aquilo que de fato é útil, aquilo que de fato é o fim. Então o ministério do Espírito é trazer luz e lançar luz àquilo que de fato deve ser visto e que de fato deve ser contemplado. Por isso, holofotes não iluminam a si mesmos. Holofotes iluminam algo que de fato merece a importância e merece o destaque. E assim como o Espírito ilumina Cristo ao ponto de que alguém que olha para Jesus na iluminação desse Espírito, vai enxergar Jesus tal como o Espírito ilumina. No entanto, você não sabe e você não vê o Espírito. Mas se você viu Jesus, é porque o Espírito está ali. Ele é o holofote que não aparece, mas você sabe que está ali, porque aquilo que deve ser visto está sendo visto. Assim somos nós, e assim deveríamos ser, e deveria ser todo servo de Deus, um holofote que faz tudo para a glória de Deus. O holofote não traz luz sobre si. O holofote não pode iluminar a si mesmo. O holofote ilumina aquilo que de fato merece ser visto. Por isso, todo o teu serviço, tudo o que você faz, não é para você, é para Ele. Por isso Ele não pode dizer, você é um inútil. Porque aquilo que você entrega para o reino de Deus é para Ele. É útil para a sua glória, é útil para a glória de Deus. Mas esse tipo de coisa, a gente só pode fazer se a gente tiver uma experiência de amor a Deus. Por isso tudo começa com amor a Deus.
Por isso tudo começa quando a gente é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. O servo só vai continuar e permanecer uma vida de serviço, onde ele vai querer nada mais, nada menos do que exatamente cumprir o que lhe foi ordenado, se em última instância o que estiver motivando toda a sua ação for amor a Deus. Por isso tem a ver com as suas paixões religiosas, tem a ver com a sua afecção da alma, tem a ver com o seu sentimento do coração. Não pode ser uma mera regra, não pode ser legalismo, não pode ser religiosidade, cumprimento de uma ordenança sem paixão, sem amor, sem devoção, sem piedade. Deus quer piedade de você, Deus quer coração apaixonado de você, mas isso só vai acontecer se em primeiro lugar você tiver os olhos focados nele e não meramente no que Ele faz. Se o que Ele faz é maravilhoso, se o que Ele faz é belo, se o mundo que Ele criou é algo que a gente olha e diz assim, puxa, que coisa maravilhosa que é isso aqui. Quem dirá o Criador? Jonas, eu estava cantando, eu sou inútil, com a consciência de que tudo o que eu estava fazendo estava errado. E a minha confissão de inutilidade era, na verdade, a confissão do meu fracasso. Mas hoje, eu estou sendo desafiado a obedecer e a confessar a minha inutilidade num contexto de obediência. Num contexto em que tudo aquilo que eu estou fazendo não serve em nada para mim, mas serve para a tua glória e para a glorificação do teu nome. Jonas, será que eu vou falhar? Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Você é barro. E é da natureza do barro se estragar. Está entendendo isso? A natureza do barro é a natureza da desobediência. Deus chamou o profeta para ter uma visão, e até uma olaria, e lá ele queria que ele visse uma coisa. Veja isso. E depois eu quero dizer uma coisinha. Mas primeiro veja. Ele vai lá e o que ele vê? O oleiro entregue sobre a roda, sobre a sua obra. E o que chama a atenção do profeta? A atenção do oleiro está tão fixa na obra, que a presença do profeta não roubou a visão do oleiro. O oleiro não se distraiu com a presença alheia, porque ele está focado, o olhar dele está focado na obra, ele é preciso, ele não vai falhar, ele não vai errar, porque a natureza do oleiro é a natureza da perfeição. A natureza dele é a natureza que comporta a perfeição. Erro, a falha, não está nele. No entanto, é da natureza do barro se estragar. E isso foi o que o profeta viu. Depois de ver o oleiro, porque o que espanta ele é o oleiro, a forma como o oleiro está entregue à sua obra. O que espanta é que, apesar de toda a perícia do oleiro, o barro se estragou. Porque é da natureza do barro se estragar. Apesar de toda a glória de Deus, apesar de todo o senhorio de Deus, nós somos barro. Nós podemos nos estragar. Jonas, eu acho que eu sou esse barro estragado então. E agora? Agora é o seguinte, é da natureza do barro se estragar. O problema não é esse. O problema é onde o barro se estraga. E a Bíblia diz que o barro se estragou nas mãos do oleiro.
Se você está estragado, a minha pergunta para você hoje é: onde você está? Se você está nas mãos do oleiro, não é você que vai atrapalhar a obra do oleiro. Você acha mesmo que você teria esse poder? Você acha mesmo que você pode estragar a obra de Deus na tua vida? É uma tolice. Não há um absurdo, não há uma desobediência que você cometa que seja suficiente para que esse oleiro simplesmente deixe de lado o barro. Você vai estragar, e a Bíblia diz que ele vai voltar a fazer outro vaso, segundo compete a sua vontade. Ele vai insistir na sua obra, porque Ele é Deus, e você é barro. Você vai se estragar, e Ele vai te fazer novamente, de novo, e o nome disso é redenção. Se a gente experimenta a redenção de Deus na vida, a gente experimenta essa redenção em todos os aspectos da nossa vida. Se você se estragou, se você desobedeceu, você não vai receber elogio nenhum por isso. Se você obedeceu, você também não vai receber nenhum elogio por isso, porque você fez nada mais do que você deveria fazer, porque isso é exatamente aquilo que faz você ser o que você é. Você tem prazer em fazer isso, e isso não é uma coisa que seria extraordinária, seria um feito extraordinário. Mas se você e eu nos estragamos nas mãos do oleiro, você e eu podemos experimentar mais uma vez a mão do Redentor, que vai fazer tudo de novo. Talvez aqui seja um lugar para um novo recomeço na tua vida. Jonas, até então, eu até entendi toda a problemática em torno da teologia da prosperidade, mas eu percebi que ela está aqui ainda no coração. Eu percebi que hoje eu preciso ter gozo e alegria na presença de Deus. De que se eu não tiver isso, eu não vou conseguir absolutamente glorificar a Deus. Jonathan Edwards dizia, né? Que Deus não é mais glorificado quando você levanta suas mãos e diz com a sua boca: Deus seja glorificado. Deus é mais glorificado quanto mais prazer você tem nele. O que você faz para o Senhor, você faz com alegria, você faz com prazer. Então a tua obediência já tem uma recompensa. E essa recompensa é a tua alegria em poder glorificar a Deus, através da tua obediência. Porque obediência é uma maneira de a gente dizer: te amo. Você não vai encontrar nenhuma passagem do Novo Testamento em que Jesus vai dizer, agapau antropo, eu te amo, homem. Mas em nenhum momento você será capaz de negar que na cruz Ele gritou: eu te amo. Um ato de obediência a Deus é a maior expressão do nosso amor. Você lavar os pés de alguém, de uma pessoa, no contexto do primeiro século, no contexto do judaísmo do primeiro século, você sendo um servo, não há nada de escandaloso nisso. Ninguém vai ficar surpreso se você vai na casa de Simão e aí chega lá um servo e lava os teus pés. Ninguém vai ficar olhando e dizendo assim: uau, que coisa maravilhosa, que legal, meu, parabéns pelo seu trabalho. O que vai causar espanto é o Senhor do universo levantar de uma mesa, tirar a sua capa, colocar uma toalha em seu cinto, deitar água na bacia e lavar os pés dos seus discípulos. Isso sim
é espantoso. Mas o servo, fazer o que lhe compete, porque ele é servo, é a coisa mais natural que poderia ser esperado de um servo. E se Jesus, sendo Deus, se tornou servo por amor a nós, por que não acreditar que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não seria o nosso louvor e a nossa maior adoração? Pai querido, quebranta nosso coração mais uma vez. Para que a gente saia daqui de fato desafiado por Tua palavra. A gente não quer mais mensagens que ocultam o que nos é requerido. A gente quer mensagens da Tua palavra que sejam capazes de transformar nosso coração e, quem sabe, trazer o brilho novamente nos olhos de alguém que se alegra na glorificação do Teu ser. Oh Jesus, a gente é capaz de dar tantas glórias pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Mas como é maravilhoso glorificar o Teu nome simplesmente pelo que Tu és. Mas se a gente não sabe nada do Senhor, se a gente não conhece o Senhor, não medita na Tua palavra para saber quem Tu és, de onde virá o nosso louvor? De onde virá o nosso serviço? O que o nosso serviço dirá, se nós não temos nenhum comprometimento em saber quem Tu és? Quebre em nós o legalismo, Senhor, e nos faz de novo. Quebra o nosso coração, mas nos faz de novo, de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê Tua graça, para que a gente possa lembrar que tudo aquilo que a gente faz é a expressão do nosso amor. Livra do nosso coração tentar usar a Tua palavra, ou usar o ministério que o Senhor deu para cada um de nós, como um meio para satisfazer os nossos interesses pessoais. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, diante do Senhor e diante da Tua igreja, amando o Senhor sobre todas as coisas, e com as nossas obras e obediência, não buscarmos uma salvação que já nos foi dada por graça, mas tão somente através delas expressar o quanto nós Te amamos. E todos os nossos atos obedientes, eles jamais poderiam expressar na totalidade o amor que nós sentimos quando vemos Jesus na cruz do Calvário, sofrendo por amor de nós, não como um Marte que morre por uma ideia, mas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a Tua graça. Assim oramos. Amém.